Fala galera, a rodada da Série A nem acabou, tem jogo hoje, Vitória e Cruzeiro, mas a gente já pode dizer que temos blocos bem definidos aí para ter o resto do campeonato. Pouca coisa deve mudar no futuro próximo, mas a longo prazo pode ser que muita coisa mude, porque tem time que está chegando e tem time que não consegue fazer render, mas tem time que está mantendo seu padrão tático, técnico lá em cima. E um deles é o Fortaleza. Saímos da liderança, mas estamos em segundo lugar. E ainda, para quem acredita, como todos nós, ainda estamos aí na luta pelo título brasileiro de 2024. Nada acabou, a gente já estava prevendo que a partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro seria talvez uma final ali para a gente, se a gente conseguisse manter, e parece que vai se encaminhando aí. Mas até chegar lá, o que é que Fortaleza precisa fazer? Até chegar lá, o que é que Fortaleza vai fazer e quem secar? É isso que a gente vai ver agora, aqui nesse vídeo de hoje. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Pronto, voltamos. Meu nome é Danilo Everton e estou aqui para falar do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro de Fortaleza. Hoje, só para deixar claro, hoje tem entrevista com Eros Mancuso, apresentação do lateral direito, novo lateral direito de Fortaleza, acontece hoje à tarde, e aí mais tarde a gente vai ver tudo isso na live de noite. Hoje tem live, tá? Hoje prometo que tem live à noite para falarmos do Fortaleza e finalizando essa rodada. Mas eu quero trazer antecipado essa história. Tô até machucado. Ontem levei uma pancada aqui, ó. É, meu amigo. Foi muita emoção. Ontem não, sábado, né? Levei uma pancada lá no estádio, foi cruel. Mas enfim, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda aí a fortalecer o trabalho e a gente vai falando mais de Fortaleza aqui. Quem gosta de dados, quem gosta de projeções, eu estava falando aqui que logo, logo nós teremos um grande confronto entre Fortaleza e Botafogo. Fortaleza vai fechar sua participação aí, pelo menos nas oitavas de final, na Copa Sul-Americana na quarta-feira. Domingo tem Corinthians, fica a semana livre e pega o Botafogo na outra rodada, na rodada 25. Então, a gente já falava aqui, algumas lives eu falei sozinho, falei com o William, falei com outras pessoas, e eu até falei com o Minhoca há quase um mês atrás, que ele estava aqui na live, eu dizia, talvez o jogo do Botafogo será um jogo que talvez possa valer a liderança. E pelo que tudo se indica, parece que vai acontecer isso mesmo. Até porque Fortaleza e Botafogo têm adversários muito diferentes. Tem decisões no meio da semana e no fim de semana ele tem também aquele gostinho ali de quem vai brigar na primeira posição ainda. Já vou dizendo que o Fortaleza tem um confronto dificílimo contra o Corinthians em casa, e o Botafogo tem um confronto também muito difícil contra o Bahia, que voltou a ascender dentro do campeonato. Então, em miúdos, a rodada que vem, só os dois podem brigar por primeira colocação. Palmeiras, que está vindo logo atrás do Flamengo, tem 41 pontos. O Fortaleza tem 45. Então, mesmo que eles ganhem, eles vão para 44. Eles só podem brigar por liderança daqui a 2 rodadas. Então, Fortaleza e Botafogo sim irão se engalfinhar por essa liderança rodada, pelo menos mais 2 rodadas. É isso que a gente espera. A tabela não está completa, porque tem o jogo do Cruzeiro, mas o bloco já está bem formado. Aqui, do primeiro ao sétimo, gente, é um bloco bem formado. O que aconteceu com o Cruzeiro hoje não tira ele desse bloco. O Cruzeiro ficará nesse bloco porque o Atlético Mineiro, que vem atrás do Cruzeiro, o Galo, que é rival da Raposa, ele está a 6 pontos. Então ele só vai brigar para entrar nesse bloco daqui a 2 rodadas se o Cruzeiro titubear. Então, os blocos do Campeonato Brasileiro vão acontecendo. São 23 rodadas para muitos, 21 para a maioria, 22 para mais ou menos. 57,4% de campeonato. Tem jogo hoje. Vitória e Cruzeiro se enfrentam. Mas o que eu quero dizer? O primeiro bloco está bem definido, os 7. Esses 7, eles são os caras que brigarão diretamente por uma vaga na Copa Libertadores da América. E talvez até o sétimo seja essa a grande realidade. A gente coloca que o sétimo sempre vai, porque geralmente sempre quem é campeão da Copa do Brasil está aí nesse meio, entre esses 7 times. Entre os 6 times, na verdade, que abre a sétima vaga.
tem o Campeonato Libertadores, tem o Campeonato Sul-Americana, mas se não contar com as Copas da Conmebol, geralmente a Copa do Brasil, quem é campeão da Copa do Brasil está ali no meio, está em cima da tabela da Série A. Então, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O bloco está muito bem definido. Assim como o bloco está lá embaixo, na briga, na correria, o bloco de Grêmio para baixo é um bloco que realmente está ali no tal da briga por rebaixamento. Eu esqueci o nome da palavra que eu queria usar, mas enfim. Então, o que é que Fortaleza e Botafogo podem fazer na rodada que vem? O Botafogo meteu uma goleada no Flamengo. O Flamengo só os bregueces, né? Jogou bem mal. Até colocar o Fortaleza aqui pra gente ver junto. O Fortaleza tá aqui do lado, botar o Flamengo aqui como terceiro, porque é o que acontece hoje no Campeonato Brasileiro. O Botafogo, ele vem de uma derrota do Juventude, mas ele vem de uma vitória contra o Flamengo de 4-1 que dá muita moral. O Botafogo botou o time titular, tá, gente? Ele joga no meio da semana contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores. O Botafogo pode cair ou o Botafogo pode continuar na Copa Libertadores, assim como o Fortaleza, que joga contra o Rosário Central, ele pode cair ou pode continuar na Copa Sul-Americana. O fato é que se pegarmos os dois times e os dois confrontos de Fortaleza e Botafogo, na rodada que vem, na rodada do fim de semana que vem, o Bahia é um adversário muito mais forte que o Corinthians, principalmente jogando dentro de casa. Repito, o Bahia voltou para o campeonato. O Bahia parece que começou a pontuar novamente. O Bahia até ganhou posição com a derrota do São Paulo para o Palmeiras. O Bahia é G5 hoje. Então o Bahia já eliminou o Botafogo na Copa do Brasil, vai se engalfinhar com o Botafogo aí para buscar alguma coisa. Talvez o Bahia pode ajudar até o Fortaleza, porque se o Fortaleza vence o Corinthians e o Bahia vence o Botafogo, reassumimos a liderança e aí sim, não vamos ficar um dia só na liderança, a gente vai ficar a rodada inteira na liderança. Então é um jogo para se ver. Os tricolores do PC e o tricolor baiano podem aí. Talvez o Bahia pode fazer a boa, né? Já que a gente fez a boa para ele numa vitória contra o Santos, em que o Bahia permaneceu na Série A para 2024. Vai, Bahia, faz aí alguma coisa pelo Fortaleza. Sempre a gente te ajuda em alguma forma. E aí os outros confrontos tem o Flamengo jogando contra o Bragantino e tem o Flamengo desfacelado, cheio de lesões, né? E o Palmeiras jogando contra o Cuiabá. Aí não sei se pós vitória e passar na Copa Libertadores contra o Botafogo, ou mesmo se o Palmeiras vai estar ali ressaqueado de uma eliminação para o Botafogo na Copa Libertadores. Difícil a situação, né? E aí tem, como eu disse, tem Vitória e Cruzeiro hoje, o Cruzeiro pega depois o Inter e o São Paulo pega o Vitória. Então, os times Cruzeiro e São Paulo e Palmeiras e Flamengo devem pontuar na rodada que vem. Mas, repito, só quem pode ser líder ou é Botafogo ou é o próprio Fortaleza. Então a gente tem que estar muito ligado na próxima rodada, porque a próxima rodada ela vai dizer se na 25ª rodada, quando há o confronto no Rio de Janeiro entre Botafogo e Fortaleza, se esse confronto será um confronto valendo a liderança. Porque sim, se o Fortaleza vencer, o Botafogo empatar, o Fortaleza assume a liderança e o Botafogo vai ter a chance de retomar no confronto direto o jogo contra o Fortaleza em seus domínios. E o grande detalhe disso, né, gente? A gente já enfrentou o Botafogo no Castelão 1-1 e esse é o confronto diretíssimo pela liderança que será na 25ª rodada. Adani, se o Fortaleza perde e o Botafogo ganha, ele se isola ainda mais. Perfeito, ele se isola ainda mais. Se o Botafogo perde, o Fortaleza perde, fica na mesma. E o confronto da 25ª rodada pode ser também valendo liderança. Então, olha como o campeonato está indo. O campeonato está se engalfinhando para um jeito que o Fortaleza será um time que vai brigar para a liderança já na próxima rodada e na próxima rodada depois dessa também, porque, como eu falei, são a diferença de Botafogo e Fortaleza, eles brigando, e a diferença de Flamengo e Palmeiras são de 4 pontos. O Flamengo e Palmeiras só podem chegar a Fortaleza, perto do Fortaleza, se eles vencerem e o Fortaleza não vencer.
Fortaleza joga em casa, tem um bom mando de campo, é um dos melhores aí, né, do campeonato em mando e aproveitamento em casa, ele está liderando. Então mostra como será importante a sua presença no domingo. Eu sei que já tem 44 mil pessoas confirmadas de parcial para Rosário Central, mas ó, quarta-feira, não importa o que aconteça no domingo, a gente vai ter que estar enchendo novamente aquela Arena Castelão, porque isso será de grande valia para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Eu não estou nem falando a busca pelo título, mas a manutenção da campanha. Fortaleza enfrenta o Corinthians. E aí, for falar em Corinthians, eu quero falar especificamente do Corinthians. O Corinthians é um time que pode mudar em 3 rodadas a classificação do campeonato. O Corinthians pode ser um time que seja um time que pode ajudar muito ou atrapalhar muito, tanto Botafogo, Fortaleza e Flamengo. Porque o Corinthians é o próximo adversário do Fortaleza, mas na 25ª rodada ele pega o Flamengo. E na 26ª ele pega o Botafogo. Então o Corinthians é uma peça, um fiel da balança que aí, a depender do que aconteça nesses 3 jogos do Corinthians, nessa sequência de jogos do Corinthians, eu não sei que o Corinthians vai estar no Z4 afundado, que hoje ele está fora, mas o Vitória ganhando mais tarde bota o Corinthians dentro do Z4. E são 3 jogos importantíssimos para o Corinthians, aqueles jogos em que o Corinthians estará jogando no seu limite. Um detalhe, o Corinthians está na Copa Sul-Americana contra o Bragantino, joga terça-feira, e na próxima semana o Corinthians joga a Copa do Brasil, porque ele passou. Então, o Corinthians está nas 2 Copas, o Corinthians está no Campeonato Brasileiro, e nas próximas 3 rodadas, o Corinthians pode ser o fiel da balança entre Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Olha que loucura. Ele ainda vai pegar Palmeiras, acho que no futuro. Ele pega o Palmeiras, não agora. Mas nas próximas 3 rodadas, o Corinthians pode, de alguma forma, tirar algum ponto desses times e ele pode ajudar. Que não seja na próxima rodada que o Fortaleza vence o Corinthians e que o Fortaleza, que o Corinthians embace para o Flamengo lá na Neoquímica Arena e embace para o Botafogo no Rio de Janeiro. E aí a gente vai conseguir tá bem. Lembrando, Fortaleza joga a próxima do Brasileiro em casa contra o Corinthians, sai para enfrentar o Botafogo numa briga por liderança real oficial e a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense. Botafogo e Atlético Paranaense são dois adversários bem difíceis. Fortaleza não tem muita sorte contra esses times fora de casa, principalmente o Atlético, que a gente nunca venceu lá. O Botafogo a gente já venceu com o Chamusca, mas o Atlético a gente nunca venceu. Então, são 2 jogos bem difíceis e não pode se pensar em nenhum empate contra o Corinthians no domingo. Então, para o torcedor, que eu vou falar muito mais sobre isso mais tarde, tá? Vou falar muito mais sobre isso mais tarde, mas eu quero dizer a você, olho nessas 3 próximas rodadas, olho no Corinthians, olho no Fortaleza e que os nordestinos se ajudem na próxima rodada. Tanto o Fortaleza vença o Corinthians, como o Bahia consiga ir pelo menos um empate nesse Botafogo, que assuma a liderança e vá líder para o Rio para tentar enfrentar o Botafogo e tentar a manutenção dessa liderança. Fortaleza tem uma campanha extraordinária, tá, gente? Fortaleza tem uma campanha extraordinária. Nada disso muda muito a situação do Fortaleza em G4, em briga por Libertadores, em briga por título, porque ainda é briga por título. Lembrando que ainda tem 16 rodadas do Fortaleza, o Botafogo não tem 16, tem 15 rodadas. Um jogo a menos, um ponto a menos, o Fortaleza com uma vitória a menos, pode ser a do Internacional, a 19ª rodada que não aconteceu, Fortaleza pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas tem Corinthians domingo e tem Botafogo no próximo, depois desse, no outro final de semana, para aí sim, os 2 melhores times do campeonato se enfrentarem e verem quem será realmente que vai estar com força, quem vai estar com o pé embaixo para tentar a reta final do Brasileirão e buscar esse tão sonhado título para os 2, né? Para o Botafogo que já foi campeão, mas para o Fortaleza que nunca o foi da Série A e quem sabe pode ser isso. Então foco total e absoluto e restrito no Rosário Central na quarta-feira e a gente pensa na quinta-feira
a gente já pensa em Corinthians e Botafogo, mas é só um aperitivo do que a gente vai falar na live mais tarde. A gente vai trazer todas as estatísticas, todos os pontos, todas as curiosidades, tudo aquilo que o Fortaleza precisa fazer para realmente continuar brigando pelo título, mas mais que isso, continuar firme, forte, brigando por cada ponto nessa Série A e garantir aqueles 61 pontos que nos leva à Libertadores e depois, quem sabe, 74 pontos que pode nos levar a uma conquista inédita de título para o Nordeste no Campeonato Brasileiro em pontos corridos, tá bom? É isso. Foco, viu, gente? Foco. O Yuri eu fez um vídeo para o Instagram, eu repostei aqui no Razão ontem no YouTube. Veja, ele fala muitas verdades que a gente precisa entender, no bom e no mau momento. A gente precisa confiar naquilo que é feito, no trabalho que é feito. E esse trabalho está sendo muito bem feito. Mesmo com todos os percalços do começo da temporada, mesmo com a eliminação para o Vasco não tão boa ali na Copa do Brasil, mas o Fortaleza segue firme e forte. O jogo contra o Bragantino mostrou muito isso. Era um time que estava sofrendo um pouco, sofrendo um pouquinho no final, quase leva o gol, o Tite salva, e o que acontece? No contra-ataque, o Machuca encontra o Kevin encontra o Breno Lopes, e o Breno Lopes encontra as redes. E é isso. Fortaleza é isso. É isso que a gente tem que focar. Recuperar nossos atletas, tentar passar por Rosário Central, focar no Corinthians e focar no Botafogo posteriormente. Mais tarde nós encontramos. E eu espero vocês aqui para voltarmos a fazer live e a gente conseguir papear, né? Eu, vocês o chat, 9h20 da noite. Vai estar passando o jogo do Cruzeiro. Você vem para cá que a gente vai começar a falar sobre Fortaleza, tá bom? Se isso é bom para você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo assim, ó. Falta menos de 30 pessoas para a gente chegar aos 27 mil inscritos. Seria um número extraordinário aqui por Razão Tricolor. Vocês sabem a nossa luta, vocês sabem a mudança que o canal teve de um modo geral, mas a gente está aqui firme e forte. Então, se você conseguir adeptos, se você conseguir inscritos para o nosso canal, a gente vai gostar muito. Mas deixar o like e é muito importante. Vamos junto e mais tarde nós nos encontramos para a gente ter aquele papo de sempre, lendo todo mundo, independente se você manda superchat, pix, etc. A gente vai ler todo mundo, a gente vai conversar, porque o Campeonato Brasileiro é excitante, né, gente? É excitante demais, principalmente quando Fortaleza está numa briga que nunca houve, nunca teve essa briga num clube nordestino e Fortaleza está lá brigando contra os maiores, mais endinheirados e contra tudo, contra todos. É nós por nós e seguimos assim. Um grande abraço, até mais tarde, 9h30 da noite, estamos por aqui. Tchau, tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor.